Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Polidigital. Eu sou o Timóteo, vou ser o moderador aqui mais uma vez desse bate-papo que nós temos. Conexão Polidigital é uma programação, um oferecimento da Polidigital, a sua melhor plataforma de atendimento pelo WhatsApp. A Poli oferece soluções para atendimento no WhatsApp, oferece atendimento omnichannel, então nós podemos integrar Instagram, WhatsApp, Facebook em um só canal e lá você pode ainda fazer ligações, pode controlar todo o seu atendimento num CRM já integrado ao WhatsApp, tem bots para fazer o autoatendimento da sua equipe, pode ter vários atendentes num só canal, então facilita muito o seu atendimento com relatórios, modelos de gestão, tudo isso para melhorar as suas vendas e o seu atendimento. E falando em vendas, nesse Conexão Polidigital, que a gente sempre traz assuntos muito interessantes aqui, a gente fala de gestão, a gente fala de tipos de WhatsApp, que foi o nosso último papo aí, a gente fala de como melhorar o seu atendimento. Falando em vendas no WhatsApp, hoje nós temos um assunto focado em vendas no WhatsApp, né? Hoje nós queremos falar principalmente de anúncios de clique de WhatsApp. Hoje o nosso tema aí, como você já viu aí, desde a divulgação que a gente tem feito desse bate-papo, vai ser otimizando anúncios de WhatsApp com a API de conversões do Meta. E isso só é possível fazer com um parceiro oficial da Meta, como a Polidigital. E para, junto conosco aqui, enriquecer esse bate-papo, trazer, na verdade, aqui, como que tem funcionado isso na prática, nós trouxemos aí o Marcelo Puglisi, ele é gerente comercial lá na Vitrine Imóveis, que é cliente da Poli há muito tempo, um dos primeiros clientes da Poli, e vai trazer aqui pra gente casos reais e como que isso tem funcionado na prática. Bem-vindo, Marcelo, e obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, honrado em estar aqui hoje nesse bate-papo, tenho certeza que nós vamos acrescentar bastante nesse que é o maior objetivo das empresas que buscam aí a venda pelo WhatsApp, que é melhorar a nossa taxa de conversão e otimizar o nosso gasto aí com o Meta. É isso aí. Esse assunto é muito interessante. A Poli mesmo trabalha muito com anúncios. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que trabalha muito com anúncios. Nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos, isso aumentou muito, mas desde sempre anúncios na internet são uma fonte de muitas empresas, fonte principal de clientes de muita empresa. E hoje em dia é bem difícil você achar uma empresa que está fora do Meta Ads, né? Achar uma empresa que não está fazendo anúncio no Instagram, anúncio no Facebook. E quando a gente fala de anúncio, a gente tem aí o clique de WhatsApp como o modelo principal e o tipo de anúncio central de muitas empresas, que é aquele anúncio que a gente já falou aqui, a produção vai colocar, acho que já colocou aí também na nossa descrição as lives que a gente falou sobre anúncios de clique de WhatsApp. A gente fez um mesmo com a Daphne do Meta, né, nossa gerente lá dentro do Meta, que a gente falou e abordou bastante sobre o assunto, mas é aquele tipo de anúncio que quando você configura lá no seu gerenciador de anúncios, o cliente clica no seu anúncio e ele já entra em uma conversa e fala diretamente com você. Esse tipo de anúncio pula etapas, etapa de formulário, etapas ali pré-qualificação do cliente, ela acelera o tempo de contato que você tem com o cliente, então você fala com ele muito mais rápido e agora com essa de otimizar as conversões, agora ela ainda tem essa otimização das conversões. Por isso que é um assunto muito interessante. E aí até pra gente entender, Marcelo, como que hoje o WhatsApp entra no processo comercial da Vitrine? Como que hoje funciona o uso do WhatsApp nas vendas da Vitrine? Então, hoje o nosso processo de venda ele é praticamente 100% online. Então, a gente usa o WhatsApp, para não falar como a única, mas como a principal ferramenta de venda. Então, assim, hoje a maior parte dos nossos clientes vem sobre Meta, Google, e todos são centralizados para um atendimento via WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje pode-se dizer que é o único atendimento que a gente faz, ou 99% do atendimento que a gente faz hoje na Vitrine é feito via WhatsApp. E como que eles chegam de anúncios? Vocês têm quais tipos de anúncios lá? Que jeito que o cliente chega? O cliente pode chegar de um formulário, ele chega direto no WhatsApp, que eu sei que também tem, mas quais tipos de anúncios vocês têm lá? Então, a gente trabalha com formulário, mas assim, a maior parte ele vem diretamente do anúncio. A gente puxa esse cliente para um anúncio, porque o nosso objetivo. E aí foi onde lá atrás nós pensamos em trazer a Poli para dar uma continuidade nesse anúncio. Não necessariamente um anúncio que vai lá só para venda. A gente quer trazer esse cliente para perto. Como nossa venda é uma venda com um processo mais detalhado, é uma venda mais trabalhada, a gente precisa puxar esse cliente pro WhatsApp para que a gente tenha um atendimento mais próximo. Entendi. E lá é B2B, certo? B2B.
Pra você que tá entendendo nada aqui, você já sabe quem que é a Poli e quem que é a Vitrine, Marcelo. Esqueci desse ponto aí, vocês me perdoam aí, mas quem que é a Vitrine, pra vocês entenderem? Tá, na Vitrine hoje nós somos uma empresa que nós vendemos mobiliário para escritório, móveis para escritório, atendemos todo o Brasil. Então, assim, hoje o portfólio que nós temos de móveis para escritório vai atender grandes a médias empresas, desde cadeira, mesa, armários de aço. Então, e a gente atende em todo o Brasil. Entendi. E aí eu vejo, quando a gente fez as últimas lives aqui, teve muito cliente que perguntou, e tem uma primeira dúvida que surge muito e que pode ajudar a gente a contextualizar a nossa live, é o erro de achar que o WhatsApp, ou então o clique de WhatsApp ali vende sozinho. O cara, você fez o anúncio, ele vai gerar diretamente vendas. Como que a gente foge um pouco desse mito aí de achar que, cara, fiz o anúncio, ele vai gerar diretamente vendas? Onde que tá o gargalo e onde que eu preciso investir para otimizar minhas vendas que vêm do anúncio de WhatsApp? Acho que o primeiro ponto é entender que assim, o anúncio do WhatsApp, ele é o passo mais importante, o anúncio do Meta, enfim, qual for a plataforma, ele é o início do processo, né? Você estar presente na internet é o início. Então, a gente não pode acreditar que isso vai ser feito de forma autônoma, sozinho, né? Então, assim, o que nós fazemos hoje é identificar, ir usando a ferramenta, por exemplo, na Poli, os relatórios, os perfis, etiquetas, para afunilar melhor o nosso perfil de cliente e ir otimizando esse processo. Porque não adianta achar que vai vender sozinho. O cliente não vai comprar sozinho, na maioria das vezes, não no nosso ramo. O nosso objetivo é atender grandes empresas. Então são compras de um ticket maior, clientes que precisam de um detalhamento técnico na maioria das vezes, e ter a presença humana ali atendendo esse cliente via WhatsApp vai trazer essa proximidade e principalmente, como nós vendemos para grandes empresas via WhatsApp, nós precisamos trazer o principal ponto que é a confiança. Entendi. O cliente precisa ter a confiança, cara, que nós estamos ali, que nós vamos atender, entregar o serviço, que a gente não vai vender só o produto. Né? A cadeira ali é o produto que vai chegar para o cliente. Mas para a gente poder transmitir para o cliente a segurança que além do produto ele está comprando um serviço, nós precisamos do WhatsApp. E achar que o anúncio por si só vai fazer isso, não vai. Porque se você começa a investir nisso, aí você traz lead, mas não é o cliente que vai ter o potencial de compra, não é o cliente que nós esperamos. E aí, muitas das vezes, se a gente foca só em trazer esse cliente, acaba que vai sendo um lead desperdiçado e o custo vai subir. Entendi. E lá vocês trabalham também a recompra? O cara tem cliente que tá na carteira e ele compra? Com certeza. A nossa carteira ativa de cliente, apesar de imaginar que não é uma compra recorrente, mas é uma parte importantíssima do nosso faturamento e é o que a gente preza. Não só trazer clientes novos, mas hoje nós utilizamos o WhatsApp principalmente. Nós temos uma área de relacionamento de cliente e essa área via WhatsApp, né, e-mail, enfim, mas usando mais o WhatsApp para a gente poder trazer informação para o cliente, não só promoção, mas ver como que está a temperatura desse cliente, enfim, todo o nosso processo para que esse cliente, quando pensar em comprar móveis, que sejam novos, abrir novas unidades, tenha a Vitrine como seu principal aliado. Entendi. Nos últimos meses, né, até por conta do nosso relacionamento com a Vitrine, do relacionamento próximo, a gente tem visto a intensificação de uso de campanhas lá dentro da Vitrine. Como é que tem sido isso? Como é que vocês têm trabalhado campanhas lá? Com certeza. Quando a gente pensa em campanha, o primeiro ponto é fugir do óbvio, que é um pouco do que a gente fala sobre essas campanhas externas, quando você vai pro Meta, você vai pro Google, de só campanha, de promoção, tudo. Acaba que, hoje em dia, não só o comprador, que é o que a gente atende em grandes empresas, mas o cliente, num contexto geral, ele vai criando uma aversão ali sobre venda. Então, nós identificamos isso, criamos um meio de atender esse cliente com outras demandas, outros processos que não são diretamente à venda. Então, hoje, essas campanhas ajudam muito na provocação indireta do cliente. Manter esse relacionamento próximo. E aí nós começamos periodicamente, né, a fazer esses disparos, essas campanhas internas para os nossos clientes, sejam esses clientes ativos, que já compram regularmente, que é importantíssimo manter um relacionamento próximo, seja para clientes que em algum momento entraram em contato, que fizeram ali um orçamento, tivemos uma tratativa, mas ficou em stand-by no processo interno da empresa da venda. Então nós temos utilizado, cara, diariamente as campanhas internas via os disparos, mensagens automáticas nesses clientes. Legal. E aí, para você que está nos assistindo aí, se chamou a atenção o título, para contextualizar a ideia dessa baita funcionalidade que a gente tem com a API de conversões, é o seguinte.
Há alguns anos atrás, o uso das campanhas de click to WhatsApp, para alguns negócios, para algumas empresas, ela tinha uma pequena desvantagem diante das outras, porque é o seguinte, quando você tem um anúncio que te leva para um site, para um formulário do site, lá dentro do formulário eu pergunto se aquele cliente tem uma empresa, eu pergunto o CNPJ dele, eu pergunto qual que é a cidade que ele está, né? Eu posso perguntar qual que é o ramo da empresa dele, e esse formulário serve para que eu possa qualificar aquele lead. Nesse formulário também eu desqualifico aquele curioso que clicou e falou, não tô tão interessado a ponto de preencher um formulário. Ou então o cara que clicou e falou assim, opa, não é isso aqui que eu tô procurando não, achei que era esse produto e não é. E aí, lá dentro do formulário, quando o cliente preencheu um formulário, o pixel, né, que é enviado lá para o Meta Ads, ele alimentava e falava assim, ó, esse lead é um lead que preencheu o formulário e o formulário validou ele. O formulário falou que ele é um cliente apto para vitrine atender. E aí isso retornava lá para o anúncio e esse anúncio, o algoritmo vai sendo trabalhado para que ele busque mais pessoas com esse comportamento, com esse perfil, com essa característica. Qual que era a dificuldade que a gente tinha de anúncio de clique de WhatsApp? Se for um anúncio de clique de WhatsApp, compre agora um frango assado, a pessoa já tá ali, já clica, já compra, e esse aí já tinha muito sucesso e dava muito certo. Para negócios, para vendas um pouco mais complexas ou relacionamentais, que precisa de uma negociação, como você falou, que não acaba ali, clicou, vendeu, Exatamente. a gente tinha essa dificuldade, porque depois que o lead, que o cliente entrava no WhatsApp, ali é criptografado, eu não tinha mais nada, né? Depois que entra no WhatsApp, se era bom, se era engano, se era trote, que acontecia muito, inclusive, por isso que há anos atrás a gente não investia muito nesse tipo de anúncio, você não conseguia informar. Então ele sempre iria trazer a campanha que mais trazia leads. Se eu achava uma campanha que trazendo muito lead, mas é muito lead desqualificado, ela ia continuar trazendo. Isso trazia uma campanha cara, que não convertia bem, consequentemente eu tenho um desperdício de preço, de investimento em ads, e aí eu focava nos outros tipos de conversão. Conversão para a página do Instagram, conversão para e-mail, conversão para site. E aí, desde o ano passado a gente já teve, tá? Para quem tá fiel aí, assiste o nosso Conexão Poli Digital, já vai estar cansativo isso, mas desde o ano passado a gente tem trabalhado a API de conversões do Meta. E o que ela faz? Depois que o cliente entra no WhatsApp e conversa comigo, se eu estou usando uma ferramenta oficial do WhatsApp, uma parceira oficial do WhatsApp, como é o caso da Poly, que aí ele já está integrado à API do Meta, eu consigo informar, né, que são as conversões offline, que eu fiz uma venda para esse cara. Eu vou lá, negocio com ele no WhatsApp, fechei a negociação com ele e aviso. Fiz uma venda. No momento que eu aviso que eu fiz uma venda, automaticamente eu aviso o WhatsApp que aquele número de telefone que entrou comigo no cliente WhatsApp é um comprador, e aí assim eu consigo alimentar o algoritmo para poder trazer cada vez mais perfis semelhantes àquele que veio. Ou seja, a API de conversões, ela literalmente é isso. Ela melhora a conversão, a qualificação do lead, e ela alimenta as campanhas de clique de WhatsApp com informações se aquilo virou uma venda, e tem mais, não é só o que virou venda, tá? A gente consegue identificar mediante a troca de mensagens, quantidade de troca de mensagens, que aquele lead é um lead que... Porque se eu chego no clique de WhatsApp, ele me manda uma mensagem e nunca mais responde, é um lead que não é qualificado. Ou troco mensagem e fala, tudo bem, você quer comprar? Não, é engano. Mas se esse cliente negociou comigo, a gente conversou, trocou 10, 20, 30 mensagens e acabou não virando a venda, ainda assim é um lead qualificado, mas que não converteu. Eu também consigo alimentar a API de conversões lá e falar assim, esse cliente é um cliente qualificado, é um perfil de cliente qualificado. Assim como o da venda, esse é mais qualificado ainda porque eu vendi para ele. Então, esse é o grande pulo do gato aqui que a gente tem com a API de conversões. E a Vitrine, que tem usado a Poly desde sempre aí nessa parte de WhatsApp, como que foi a experiência antes, pelo que você tem conhecimento, do uso de uma plataforma para vender no WhatsApp e depois do uso da plataforma? Esse é o primeiro ponto. E principalmente depois do uso da API de conversões, Marcelo. Vamos dividir até para a gente pegar o início lá da empresa sem Poly com a Poly. Que aí eu acho que a gente consegue já dividir isso, porque são dois marcos bem gritantes, né? Quando a gente pega antes da Poly, aí nós vamos pegar os problemas tradicionais, né? Que tem dentro de uma unidade de vendas, né? Que é falta de relatório, falta de precisão na análise de dados em relação à conversão. Não, se eu sei medir como que está o atendimento do meu vendedor, como que está esse tempo de atendimento, subentendendo que, ainda mais nos dias de hoje, né, que todo, assim, o comércio, os clientes de uma maneira geral,
exige um atendimento cada vez mais rápido, né? Sim. E justamente por isso que o maior canal, né, de atendimento virou o WhatsApp, para que a gente consiga atender esse cliente o mais rápido possível, porque entendemos também que temos a nossa rotina, a dinâmica ali que um comprador da empresa tem. E ainda mais se a gente pega móveis para escritório, que aí pensa dentro de uma empresa, o que esse cliente vai ter que comprar além de imóveis. Então, assim, tem inúmeros outros itens, inúmeros outros tipos de compras. Então, assim, o que a gente primeiro precisava, e aí foi onde entrou a Poly, foi trazer um atendimento mais padronizado, análise de dado, segurança do que nós estamos fazendo, né? E principalmente conseguir fazer uma análise do time. Uhum. Tinha essa dificuldade em saber se o meu time estava produzindo num ritmo que precisava ou não. E, cara, naquela loucura ali de um celular, WhatsApp, passa, não, esse cliente tá comigo, não, esse cliente tá... Então, assim, a Poly resolveu isso. Então, hoje eu consigo, no final do dia, sentar, e isso já acontece há muito tempo, fazer análise de dados e falar, poxa, hoje o fulano foi bem, ciclano performou mal, então, assim, abaixou essa conversão, subiu, cara, entrou mais leads, só que minha conversão abaixou, deixa eu dar uma olhada, por onde que veio, qual foi o canal, então, assim, cara, a Poly foi um marco disso, é a segurança de que eu tenho um controle da equipe, um controle da nossa produtividade, consequentemente, do nosso investimento. Uhum. Então, acho que a gente pode dividir nessa etapa. E a API de conversão veio para profissionalizar mais ainda o que nós demos início lá atrás. Tem como fazer esse processo, mas é muito manual, é muito burocrático. Pensa, cara, eu tenho que fazer uma análise, devolver, falar, cara, tá entrando muito cliente, e aí o custo das nossas campanhas acabou subindo, né? Acabaram que ficaram mais onerosos. Quando veio a solução, nós tivemos um salto de conversão muito grande, que obviamente impactou no nosso faturamento. Porque não adiantava, às vezes entrava bastante cliente, estava tudo alinhado, a gente estava com todos os dados, a equipe estava performando, mas acabava que o cliente não fazia sentido com o que nós oferecemos de serviço, com o nosso objetivo, que é, né, então às vezes entrava muito cliente, mas poxa, eu queria comprar uma cadeira para entregar no Amazonas, uma distância muito grande, o valor de frete ficava oneroso. Então, se começar a vir muito cliente desse perfil, eu vou começar a pagar mais caro nessa campanha, nesse lead, mesmo entrando mais clientes. E isso também vai gerando uma frustração no time, porque pensa, o time sendo cobrado porque a conversão caiu e ele, cara, mas tem como que eu vou atender? Então, assim, com a API de conversão, eu consegui ir lapidando. Então, cara, antes eu precisava para fechar uma meta do dia ali de 10 pedidos. Se eu precisava de 10 pedidos, eu precisava de que entrasse 100 clientes. Com a API de conversão, eu precisei reduzir, eu consegui reduzir essa entrada de clientes. Em alguns momentos, depois de ter reduzido, porque nós acertamos o perfil de cliente, nós conseguimos reinvestir e subir esse orçamento. Só que com o mesmo valor, em vez de entrar 100 clientes, a gente tirar 10 pedidos, né, de forma hipotética, a gente começou a tirar 13, 14 pedidos. Entendi. Então, foi o mesmo custo, conseguimos melhorar a campanha, conseguimos melhorar o perfil de cliente, né, e conseguimos melhorar a produtividade da equipe, que impacta no âmbito geral. Então a equipe sabe que, cara, vai valorizar até mais o lead, porque, cara, quem tá entrando é o perfil que a gente precisa. Então, para isso, pra gente, assim, a API de conversão foi um outro marco que nós conseguimos, o ideal, vender mais, reduzindo o custo. Legal. E lá, você falou que trabalha com outros tipos também de anúncios. Quais são as principais vantagens que vocês enxergam nessa campanha que o cara chega direto no WhatsApp diante das outras, que levam para um formulário de conversão e afins? Eu acho que, assim, toda venda, por mais racional que seja, ela tem um cunho passional. Toda pessoa que vai comprar qualquer coisa, seja mesa para escritório, que não é um comprador, não é, na maioria das vezes, o dono da empresa, mas surge de alguma dor. Ninguém vai trocar a cadeira, na maioria das vezes, por algo melhor. Geralmente isso vem atrelado a alguma dor, seja porque foi exigido, seja porque quebrou alguma coisa e tal. Então, Tá assim, montando um novo tá negócio, montando não um tem. novo negócio e às vezes, né, tudo é deixado ali por um tempo curto de espaço. Então, assim, como vem com a dor, o cliente exige um tempo de resposta. Vem ansioso, né? Então, assim, vir direto pelo WhatsApp, primeiro, a gente cria um contato, um vínculo maior, deixa de ser aquela questão fria e, cara, existe uma diferença enorme entre o cliente responder um formulário proativamente, de forma fria, e esse cliente, mesmo cliente, responder as mesmas coisas, só que falando com um vendedor. Entendi. Então, assim, a relação humana pulou várias etapas aí do processo de aproximação com o cliente. Entendi. E dessa experiência que vocês tiveram com a melhoria
da qualificação dos leads, né? Mesmo com a API de conversões ou com o tempo que vocês vão aprendendo a qualificar melhor. Quais são os principais motivos de lead que você fala assim, nossa, ainda bem que tá parando, diminuindo a chegada desses leads? Quais são os principais motivos de desqualificação de lead? Curioso, às vezes o cliente que não... Porque, assim, o nosso objetivo é atender empresas. Uhum. Às vezes vem um cara que é da pessoa física, ou que quer cotar uma cadeira, ou que pega ali um item ou outro ali do Mercado Livre, e fala, tem isso, tem aquilo. Então, assim, esse é um perfil de cliente que é mais difícil atender. Não que a gente não atenda, né? A gente quer montar um processo que consiga atender de forma né, mais profissional qualquer tipo de cliente. Mas enquanto a gente não faz isso, esse perfil de cliente, principalmente o curioso, às vezes o que não faz parte do meio corporativo, enfim, pessoa física, essa distância ali, algo relacionado ao frete, nós temos um pedido mínimo. Então, assim, o cliente que não atende o pedido mínimo, assim, para resumir, que é ruim, porque se começar a entrar muito cliente desse, eu não consigo atender porque nós temos nossas políticas comerciais. E aí entra 1, 2, 3, fala, cara, ó, infelizmente nós temos um pedido mínimo, não consegue atender. Então, além de ficar uma situação chata no contexto geral, vai desgastando o vendedor também, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal motivo, assim. Entendi. E o WhatsApp tem aumentado a quantidade de... Como é que eu vou desenhar isso daqui? Ligação e WhatsApp. Tem diminuído a quantidade de clientes depois passou pandemia e tudo mais. Quantidade de clientes que preferem ligação tem diminuído sempre ou tá a mesma ou tá aumentando, tá voltando a ser, não, gosto de receber ligação? Como é que você vê isso? Assim, hoje, no nosso negócio, se a gente compara o que a gente tinha no período pré-pandemia, de uso de ligação tradicional, né? E eu não estou falando ligação via WhatsApp, que ainda tem um pouco melhor, um desempenho um pouco melhor. Se eu pego ligação tradicional, o que era pré-pandemia com o que é hoje, nós tivemos uma queda de 90%. Hoje, assim, 90% dos nossos clientes querem ser atendidos pelo WhatsApp. Você ligar pro cara, o cara fala assim, ô, me manda um WhatsApp aí. Não, e hoje em dia, assim, o cara não atende, a maior dificuldade é essa, né? Assim, o aproveitamento, que nunca foi um aproveitamento, assim, de ligação, que a gente tem que entender que, cara, nós trabalhamos no horário comercial. Em qualquer momento que você liga para um comprador, subentende que ele também está no horário comercial dele. Então já tem essa dificuldade natural, que é algo histórico de atendimento, né? O cara não está 100% disponível, então já tem essa dificuldade. Diferente do WhatsApp, que ele às vezes está trabalhando, está numa reunião aqui, mas ele consegue falar, ó, não posso falar agora e tal. Na ligação não tem como, ele não vai te atender. Então, assim, na ligação via WhatsApp, que a gente usa a Poli, inclusive, para fazer isso, né? A gente faz toda a ligação pelo sistema da Poli, justamente porque não é aquela conversão, aquele aproveitamento, mas, assim, é bem melhor. Então, em vez de você pegar a ligação tradicional com 10% de aproveitamento, a gente usando a Poli, dá 15%, que já é um baita avanço para as condições de hoje. Entendi. E quando a gente fala a gente falou aqui de disparos como campanha, falamos aqui do atendimento, pré-atendimento com clique de WhatsApp. Quando você vai fazer essa gestão que você fala do time, né, do time comercial, a gente já teve vários papos aqui que a gente falou sobre gestão de time, falamos de CRM, não foi só um, foram vários. E para entender como que você acha que a gente pode melhorar o atendimento da equipe usando um CRM para acompanhar essas vendas. Como é que você tem feito esse acompanhamento? Você olha dia a dia, como é que tá cada vendedor, puxa, tira um do atendimento, como é que é isso na prática, no dia a dia? Eu costumo falar que, assim, o ideal é que você faça isso durante o dia, né? Assim, todas as empresas, a não ser outliers que trabalham com vendas específicas, se a gente for falar uma empresa que vende avião, beleza, não vai vender um avião por dia. São vendas muito espaçadas. Mas no nosso negócio, que a gente atende um alto volume de demanda, com ticket baixo em relação à meta, então a gente precisa de um processo muito, muito bem alinhado. Então, costumo falar o seguinte, no final do dia, não é análise, é autópsia. Entendi. Se você teve um dia bom ou ruim, né? Então, porra, tive um dia muito ruim. No final do dia, se eu esperar chegar ao final do dia para fazer uma análise, aí eu tô fazendo uma autópsia do dia. Falar, cara, meu dia foi ruim, não bati a meta, foi um fracasso, deixa eu olhar aqui, né? O que aconteceu, que levou a óbito e resolver para amanhã, beleza. O ponto importante do relatório da Poli é que eu faço isso full time. Cara, lá nós dividimos o dia em blocos. Então, cara, parte da manhã, como que foi? O time tá engajado? Entrou o cliente? Geralmente amanhã, como a gente usa o meta, tem um bom residual da noite. Então, esse time tem que estar produzindo mais. Então, assim, o time já tem uma tendência de produzir mais da manhã, porque entrou mais demanda da noite. Sim. Então, qual que é o principal objetivo da manhã? Que aí eu uso
consiga identificar o que nós tivemos de retorno de mensagem que entraram receptivas do dia seguinte e como a gente já começou a trabalhar o follow-up dos clientes antigos. Então, assim, primeiro essa análise. Período da tarde vai equilibrando ali a entrada de clientes, e aí volta do almoço, alinhamento com o time. Cara, ó, nossa parte da manhã foi ok, é isso que nós temos que fazer. Para tarde, nós precisamos ajustar o ticket, nós precisamos já isso, porque o ticket está assim. Nossa conversão, nós tiramos X vendas, mas a conversão não foi boa, porque, cara, entrou muito contato. Então, nós vamos precisar funilar isso, vamos mudar a estratégia. Então, aí eu já falo com a equipe de marketing, cara, o disparo nós vamos ter que mudar. Então, no período da tarde, nós vamos fazer o disparo com esse cunho para esse perfil de cliente. Então, essa gestão diária, a gente consegue dividir ela em partes. E aí, não é o TOPS. Aí, realmente, eu estou fazendo análise e estou colocando em prática aquilo para a gente tentar não chegar, de fato, no fim do dia com um resultado ruim. E quando você fala de bater o papo com o marketing e tudo mais e entender, como é que funciona essa, até acertar a mão num anúncio que dá certo? Testa criativo, como é que funciona esse processo de criação lá? Como é que faz pra acertar a mão e falar, cara, agora acertamos a mão no anúncio e é esse aqui? Cara, não tem segredo, é teste, né? Teste. É trabalho. Eu acho que isso aí, cara, é a maior, assim, o aprendizado que a gente teve é não ter apego. Entendi. Cara, assim, você fez um criativo, foi bom, não aposta todas as fichas nesse criativo, aproveita ao máximo. Em algum momento vai parar de dar resultado. Então, assim, o principal aprendizado que a gente teve foi, cara, não tem apego, utiliza ao máximo, aproveita ao máximo, enquanto nós já vamos fazendo outro em paralelo. Nunca depender de um tipo de criativo só. Como a gente tem nichos muito diversificados de clientes, hoje a gente usa criativos, inclusive, específicos para cada nicho que a gente tem como grandes cases. Então, assim, o maior aprendizado é, cara, a maior variedade possível de criativo. Dentro dos que deram certo, você vai fazendo outros criativos similares. Perfeito. Então, assim, fazendo criativos, retirando as campanhas que não estão produtivas, colocando outras. Então, assim, esse processo não pode demorar muito. E ele não é estático, tem que ficar o Não tempo é todo. estático, tem que ficar o tempo todo. Não é estático, ele é volátil, entendeu? A gente vai tentando aproveitar ao máximo os que estão produzindo e, cara, vamos tirando e recolocando novos naquelas campanhas que a gente vê. E entendendo também que não dá para colocar hoje um criativo, cara, não, hoje não foi bom e já tirar amanhã. Tem que segurar um pouco essa ansiedade. Entendi. Bom, e para você que está nos assistindo, que é cliente da Poly, ou até mesmo você que ainda não é cliente da Poly e está nos assistindo, você está recebendo uma aula aqui hoje de gestão de atendimento no WhatsApp, de venda no WhatsApp. Hoje a gente está falando de venda mesmo, na prática do WhatsApp. Está tendo uma aula aqui gratuita. Você já entendeu que precisa, primeiro, de um sistema para poder gerir seu time de vendas, conseguir ver como é que está a qualidade do seu... Qualidade do atendimento é um trem importante monitorar também, né? Tem que ficar de olho o tempo todo, né? O tempo todo. Porque aí cai naquele ponto que nós falamos lá no início. Cara, tô conseguindo atender rápido o meu cliente? Entendi. Porque às vezes você direciona ali o cliente, vai pro vendedor XY. Só, cara, o vendedor não tá respondendo, tá demorando. Se você tem uma média de primeira resposta ali, na hora que passa ali pela Aura, passa ali pelo chatbot, esse primeiro atendimento humano, você tem um vendedor com 15 minutos e quanto a média da equipe tá 5, opa, já tira, fala, cara, o que tá acontecendo? Deixa eu, ó. E aí, conscientemente, fala, cara, vou reduzir um pouco seus leads até você conseguir colocar a casa em ordem. Então, assim, isso aí também já é muito importante. Então, se você precisa melhorar a qualidade do seu atendimento, gerenciar como que tá funcionando, tempo de resposta, tempo médio de resposta, né? Ter vários atendentes atendendo, você precisa disso, uma estrutura dessa. Você precisa ter um local para consolidar tudo isso e ter Instagram, Facebook, WhatsApp em um só lugar para você não ficar com a gestão espalhada. Para quem já é cliente da Poly e ainda não faz anúncio de clique de WhatsApp, retome esses testes. Você que pegou birra em algum momento, teste novamente usando a API de conversões do Meta, porque não tá brincando não, isso daí tem melhorado muito o atendimento dos nossos clientes. Hoje mesmo atendemos um cliente na Colômbia que estava precisando otimizar e já está otimizando os anúncios dele usando a API de conversões. E em última instância, mas não menos importante, como o Marcelo falou aqui, de gerir a carteira de clientes e tudo mais, ter um CRM integrado ao WhatsApp. Sabe quem tem tudo isso para te atender? A Poly Digital. Para você que não é cliente, para você que já conhece a Poly, a gente tem o CRM disponível,
para que você possa usufruir do Flow, fazer um teste aí, conversa com o seu responsável pela sua conta, conversa com o nosso time de suporte aí para liberar a utilização do nosso CRM. Lá você vai ter funis, vai conseguir mudar o cliente de etapa, ter carteira de clientes, lançar suas vendas lá para que você veja qual que foi o operador que mais vendeu esse mês, qual que é o ticket médio dos meus operadores. Todos esses relatórios você tem lá e não para por aí. Com a API do marketing também, a gente consegue mostrar para você dentro do sistema da Poly qual que foi o anúncio que mais vendeu. Qual que foi o anúncio que performou melhor, trouxe mais leads qualificados, tudo isso você já tem nos relatórios da Poly. Então, se você ainda não está usufruindo disso, entre em contato, descubra e saiba mais sobre como isso funciona. Para você que não é cliente da Poly, você pode ter acesso a todas essas funcionalidades que a gente está conversando aqui. Basta você entrar em contato conosco para saber mais, fazer um teste grátis e entender mais sobre a plataforma. Para você que não é cliente ainda, tem um QR Code aí na tela que você vai ler aí, vai ter 50% de desconto no valor da implantação da sua plataforma aí. Então, você que não é cliente da Poly, quer conhecer, quer entender a plataforma, lê o QR Code, fale com o nosso atendente, fala, tô assistindo a live aqui e quero conhecer. Essa promoção só vale até agora, no finalzinho do mês de fevereiro. Então, só até o final do mês, só tem o restinho dessa semana para ler o QR Code, falar conosco e conhecer a plataforma da Poly com 50% de desconto na implantação. Você que já é cliente da Poly, ficou interessado, tem alguma funcionalidade aí que talvez você não tem que falar com o time de vendas, fala que o Timóteo falou lá na televisão, ó, no computador, falou no YouTube, que eu tenho 20% de desconto na adesão da minha funcionalidade nova. Então, você vai ter 20% de desconto dessa funcionalidade que você talvez ainda não tenha acesso, se for, por exemplo, o CRM do Flow. Então, não perca essa oportunidade, aproveite esse desconto aí, que ele é só para esse mês. E aí começa a vender muito, usar a API de conversões da Poly e melhorar seus anúncios de clique de WhatsApp. Então, hoje nós falamos aqui até agora de amarrar um atendimento muito bem organizado, ter um anúncio, um sistema de anúncios de clique de WhatsApp integrados a uma plataforma para que você consiga retroalimentar isso com informações para poder otimizar anúncios, poupar dinheiro, poupar tempo. E eu acho que o principal é poupar tempo, né? Quando a gente já tem... Poupar tempo é poupar dinheiro. É isso aí. Quando eu tenho 100 leads qualificados, mas 50 são desqualificados, quando eu passo a ter, por exemplo, só 50 leads qualificados e não ter os outros 50 desqualificados, já economizo muito tempo, né? Exatamente. Então, acho que esses são um dos pontos principais. E o que você acha que dá para deixar aqui, ô Marcelo, de mensagem para o nosso ouvinte aí, de dicas para vender mais no WhatsApp, vender mais com anúncio de clique de WhatsApp, gerindo uma boa operação de vendas? O que você acha que é a dica fundamental? Aí, assim, nós vamos para o lado, inclusive, que nós falamos do tempo, né? Otimização de tempo. Não adianta você ter uma equipe inflada, né? Se essa equipe, mesmo não estando em ócio, ela está trabalhando de forma ociosa. Então, o primeiro ponto é, cara, vamos olhar para as campanhas, olhem para suas campanhas, identifique onde que está o seu perfil de cliente-alvo, que vale aquela regra dos 80-20. Sim. Né? Então, assim, 80% do seu tempo tem que estar focado nos seus, né, no 20% melhor aí do seu nicho. Controle da equipe, não adianta a gente fugir disso, você precisa ter uma equipe bem controlada, você precisa ter uma rotina, e isso diretamente ligado com a sua cultura lá da empresa, né? Então a sua empresa tem sua cultura, então acho que perder essa cultura, mesmo nos dias de hoje, né, que é difícil a gente manter uma cultura comercial ali, é um ponto muito importante. Controle de dados e, cara, assim, investir. Né? É tudo novo, todo nicho que você vai mexer é novo, então tem N tipo de clientes, né? Então, assim, testa, usa, mas faz com coerência, né? Então, assim, o principal ponto de usar a Poly lá atrás era, cara, nós temos um monte de coisa para testar, nós temos um monte de coisa para fazer, só que, beleza, que relatório, né? Qual aprendizado que nós vamos tirar disso? Então, ter tudo isso salvo, ter tudo isso em forma de relatório, facilita no processo mais importante, né? Quando você está mudando algum tipo de processo, que é erro e acerto. Então, assim, cara, façam tentativas, né? Mudem, tentem de fato melhorias, busquem ferramentas hoje em dia para otimizar o tempo, para otimizar o processo, estejam próximos dos clientes de vocês, né? E felizmente estão no WhatsApp. Então, como maior aprendizado, né? Nesses, se eu não me engano, 5, 6 anos que nós temos aí já com a Poly, cara, a proximidade com o cliente é o principal ponto. Junto com a intimidade do controle e da gestão da equipe.
né? Entendi. Então, acho que esses dois pontos mudam completamente, assim, o processo comercial e é o que nós mais tivemos de aproveitamento ali, que fez com que conseguimos bater as metas, crescer a empresa, como vem crescendo ano a ano. Eu acho que esses dois pontos são fundamentais. Perfeito. E boa parte do pessoal que está nos assistindo aqui são empresas, né? Quase todos. São empresários, são donos de empresas e eles podem ter ficado com a pulga atrás da orelha ou já tem uma demanda, já tem interesse, então vamos fazer um merchan gratuito aqui. Fala aí como é que eles acham a vitrine, como é que eles encontram, onde é que entrega e o que mais você achar que a vitrine pode atender o nosso ouvinte, espectador. Vitrine hoje está em todas as plataformas, Facebook, Instagram, Google, Vitrine Móveis para escritório, né? Estamos no Bing, LinkedIn, atendemos todo o Brasil, então a gente tem uma equipe, uma estrutura para que nós consigamos atender desde o cliente médio até o grande cliente, inclusive a nossa especialidade hoje é atender grandes demandas, inclusive com dificuldades, né? Assim, os nossos cases, nossos maiores cases de sucesso cara, atender demandas complexas, né? Então, cara, você tem uma demanda, você tem uma obra e é complexo, né? É algo grande que, cara, às vezes você tá com dificuldade de achar algum fornecedor que vai te entregar não só o móvel que você precisa, né? Não só o item, mas o serviço que você precisa, que vai, cara, preciso que entregue para mim com tempo recorde ali, você tem uma demanda de inauguração, a entrega pega um frete fluvial, cara, isso é a nossa especialidade. Entendi. Né? Nós estamos, assim, hoje no mercado como a empresa que mais faz processos dificultuosos mesmo, assim. O que você tiver de dificuldade, nós vamos resolver. Nossa missão como empresa é fazer com que o comprador tenha tranquilidade, né? É facilitar a venda, a vida desse comprador, né? Com um processo de venda mais humano, com um processo de venda mais coerente e entregando produto de qualidade. Legal. Então, o Instagram é Vitrines Móveis para Escritório. Isso, Vitrine Móveis para Escritório. Então, Vitrines Móveis para Escritório. Então, Marcelo, obrigado pela presença aí, cara. Obrigado pela aula que você deu aí pra galera. Nos deu aqui sobre processo comercial no WhatsApp, principalmente a experiência que vocês tiveram aí de clique de WhatsApp. A gente teve também, recebeu lá da Vitrine o Júlio lá no WhatsApp Arena, junto com o Gabriel Henrique, e a gente falou e reiterou sobre esse ponto também, que é um case que tem sido um exemplo muito bom para nós da Poly também. A gente tem o Meta mesmo, se interessou muito no case, porque realmente mudou, né? O Júlio disse que um aumento de qualificação assim na ordem de 50%, né? Então, de 50% para 70%, né? Nós melhoramos 31% a qualificação dos nossos leads, cara. Assim, e foi num negócio, num curtíssimo espaço de tempo. Pois é, então, como é um case com um número expressivo, né, e que chama a atenção até mesmo da plataforma, a gente fica muito grato vocês trazerem esse case aí para nós, tá? Eu fico honrado, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir de alguma forma. Fico muito feliz e vamos para cima, né? Nessa parceria aí da Vitrine e da Poly, que já tem bastante tempo e cada vez mais nós estamos satisfeitos e confiantes que é uma peça fundamental no nosso processo, inclusive de crescimento. É isso aí. E você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua presença. Conheça a Poly Digital se você ainda não conhece, essa solução de atendimento, essa plataforma ponta a ponta, né, para revolucionar o seu atendimento, para automatizar o seu atendimento e aumentar suas vendas. Uma plataforma oficial, parceira oficial do Grupo Meta. Então, a gente está presente em todos os canais digitais também. A gente está no Instagram, está no LinkedIn, está no TikTok, está no Facebook, tá no YouTube, onde você provavelmente está nos assistindo. Então, procure nos Poly Digital, você vai nos encontrar e vai ficar sabendo de novidades desse meio do mercado de WhatsApp e afins. Vai saber muita novidade de tecnologia. No nosso canal do YouTube aí, vocês não tem só o Conexão Poly Digital, que é esse bate-papo que a gente tem aqui, essa live que a gente tem mensal, mas você tem toda semana conteúdo, toda semana, viu, produção? Toda semana tem conteúdo novo, no Shorts você tem, até mesmo nos vídeos mais longos, você tem conteúdo novo ensinando sobre como profissionalizar o seu negócio. Como é que eu vou criar o meu BM? Como é que eu crio ali, coloco a minha empresa lá no Google, o meu negócio? Como é que faz pra minha empresa aparecer lá no Google com a fotinha da fachada? Tudo isso já tem vídeo no canal, então aproveita, segue a gente, ativa o sininho pra você não perder as novidades e entra no nosso canal aí e fica sabendo de todas essas novidades que a gente tem de tecnologia. Lembrando que a Poly ela é pioneira em atender pequenos e médios negócios aqui no Brasil, com uma plataforma de WhatsApp. Então, como nós somos pioneiros, a gente quer fazer o máximo possível para pegar
todos aqueles empreendedores que têm um pequeno e médio negócio e prosperar, melhorar o atendimento, melhorar a gestão e tudo mais. Nós estamos presentes também nos mais diversos canais de podcasts, no YouTube Music, nós estamos presentes no Deezer, Apple Podcasts, então nós estamos presentes, Spotify, estamos presentes nas mais diversas plataformas de podcast para você conferir também o Conexão Polidigital. Então siga-nos, fique de olho nas redes sociais que sempre tem novidade rolando por aí, e você que não é cliente, não perca essa oportunidade, o QR Code ainda está aí na tela, leia o QR Code, fala com o nosso time comercial, fala, pelo amor de Deus, eu quero vender mais pelo WhatsApp, eu quero qualificar melhor os meus leads, eu quero economizar com anúncios de clique de WhatsApp. Então fala com a gente aí que a gente tem a solução para você, tá bom? Obrigado, até a próxima.